Um artigo de 2014 na revista Meat Science, Ciência da Carne, reconheceu que um setor da população vê a carne como um alimento que é prejudicial à saúde por causa dos estudos que associam o consumo de carne com doenças cardíacas e câncer. Por essa razão, consumidores de carne procuram alternativas mais saudáveis de alimentos como uma forma de manter uma boa saúde. Isto representa uma oportunidade para a indústria desenvolver alguns produtos novos. Alimentos naturais poderiam ser adicionados à carne para alcançar esses consumidores conscientes da saúde ao aumentar os níveis de antioxidantes. Por exemplo, alimentos como sementes de linhaça e tomates são saudáveis, associados com um menor risco de câncer e doenças cardiovasculares. Então, fazendo hambúrgueres com linhaça e tomate, eles imaginaram que de alguma forma poderiam reduzir a ingestão de gordura saturada e de açúcar. É como a ideia de alimentar os porcos com semente de linhaça para produzir uma banha enriquecida. Não seria mais fácil simplesmente excluir o porco e comer as sementes de linhaça? As sementes de linhaça têm sido descritas como uma defesa milagrosa contra algumas doenças críticas. Agora, somos fãs da linhaça, mas este título parecia um pouco exuberante demais. Imaginamos que algo simplesmente tivesse sido perdido na tradução, mas então vimos este estudo e percebemos que talvez aquele título não estivesse tão longe da realidade. Raramente vemos um estudo dietético deste calibre. Um estudo prospectivo, randomizado, controlado com placebo duplo cego. Sabem o quão difícil é fazer isso num estudo de nutrição? Para medicamentos é fácil. Usa-se 2 comprimidos que parecem idênticos. Um é ativo, um é placebo. E até o final do estudo, nem o pesquisador, nem o paciente têm alguma ideia de qual é qual. Portanto, duplo cego. Mas as pessoas tendem a perceber o que estão comendo. Então, como é que se enfia 1/4 de xícara de linhaça moída em metade das dietas sem que as pessoas percebam? Eles criaram vários alimentos contendo linhaça ou placebos, até adicionaram farelo e melado para corresponder à cor e textura. E então foi tudo um grande segredo até 6 meses depois, quando quebraram o código para ver quem comia qual. Por que testá-lo em hipertensão? Porque ter uma pressão arterial sistólica superior a 115, que é o primeiro número quando se mede a pressão, tem sido sugerido ser hoje o único mais importante determinante de morte no mundo. Se pegarmos os dados de pessoas mais velhas, a maioria delas numa variedade de comprimidos para pressão arterial e não mexerem em sua dieta, apesar dos medicamentos, em média são hipertensos e permanecem hipertensos 6 meses mais tarde. Mas aqueles que estavam comendo linhaça moída diariamente sem saber, baixaram a sua pressão arterial sistólica cerca de 10 pontos e a diastólica, o número inferior, em cerca de 7 pontos. Isso pode não parecer muito, mas uma queda como essa pode reduzir o risco de derrame em 46% e doença cardíaca em 29%. E a queda de 10 pontos no número superior pode ter um efeito semelhante em derrames e ataques cardíacos. E para aqueles que começaram com mais de 140, tiveram uma queda de 15 pontos. Em resumo, as sementes de linhaça induziram um dos mais potentes efeitos antihipertensivos já alcançados por uma intervenção dietética. Em outras palavras, a magnitude desta redução da pressão arterial, demonstrada pelas sementes de linhaça na alimentação, é tão boa ou melhor do que quaisquer outras intervenções nutricionais e comparável a muitos medicamentos que podem ter efeitos secundários graves. E eles não estão exagerando quanto ao fato de ser comparável aos medicamentos. A linhaça fez cair a sistólica e diastólica em até 15 e 7 pontos. Compare isso com os poderosos inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os ECA, o qual só conseguem fazer cair as pressões em 5 e 2 pontos. Os bloqueadores de canais de cálcio, 8 e 3 pontos. Metade do que a linhaça conseguiu fazer, e com uma lista longa de efeitos colaterais. Compare esta lista dos efeitos colaterais das sementes de linhaça, o seu agradável sabor de nozes.
Durante os 6 meses do estudo, houve derrames e ataques cardíacos em ambos os grupos. Mesmo que as sementes de linhaça possam reduzir o risco pela metade, contudo, qualquer risco evitável é inaceitável. Mas a pressão arterial elevada não é inevitável à medida que envelhecemos? Não. A prevalência de hipertensão arterial aumenta dramaticamente com a idade, mas não para todos. As pessoas que comem dietas mais à base de vegetais ou mantêm a sua ingestão de sal baixa o suficiente tendem a não apresentar qualquer alteração na pressão sanguínea com o avanço da idade. Então, a linhaça é ótima, mas é sempre melhor prevenir a doença em primeiro lugar.